eu sou a professora Patrícia e hoje nós teremos a aula de revisão da disciplina de saneamento e recuperação ambientais. Nós faremos uma revisão levantando os principais pontos que nós ensinamos ao longo da disciplina. Então, na aula 1, eu gostaria de lembrar com vocês os principais conceitos relacionados a saneamento e recuperação ambientais. Nós vamos falar então de saneamento básico, saneamento ambiental e os conceitos relacionados à recuperação, reabilitação e restauração nós vamos falar quando nós falarmos sobre a aula 7. Então, só lembrando o que é saneamento básico. Então, é um conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento, de água potável, de recolhimento de esgoto, de limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos, sempre com o fim de a gente manter o ambiente urbano, principalmente, saneado. Nós também consideramos o manejo, das águas pluviais, que são aquelas águas de escoamento quando há chuvas e elas escoam no ambiente urbano. Quando nós falamos de saneamento ambiental, nós consideramos todos esses conceitos que nós falamos do saneamento básico, mas nós também ampliamos um pouco a ideia de saneamento. Porque o saneamento, quando a gente fala de saneamento ambiental, nós queremos a salubridade de todo o ambiente. Então, nós consideramos a água de abastecimento, a coleta e disposição do esgoto, mas também de resíduos sólidos, a drenagem urbana, como nós também já falamos, mas também nós consideramos no saneamento ambiental controle de doenças, que são, na sua maioria, transmissíveis por falta de saneamento, ou relacionado a resíduos sólidos ou às águas de esgoto, e todo esse serviço, essas ações, elas têm como finalidade melhorar as condições e a qualidade de vida das pessoas. Lembrando que quando nós falamos de saneamento, nós também falamos de uma conscientização das pessoas em relação ao ambiente, à salubridade do ambiente que ela vive. Na aula 2, nós já começamos a falar sobre tratamento de água e o tratamento de água para abastecimento. Lembrando que quando a água é tratada ou não tratada, ela vai ter uma relação também com a saúde, com saúde ou falta de saúde também. Para a gente falar de água limpa e saúde, nós temos que lembrar que a água de abastecimento ela pode estar poluída. E para a gente falar que ela está poluída, a gente tem que lembrar dos tipos de poluição que ela pode sofrer. Então, existe uma poluição natural. Por exemplo, quando as chuvas caem e carregam sedimentos para o ecossistema aquático. Então, isso é uma forma de poluição natural. Nós também falamos sobre poluição industrial. Diversas atividades industriais, como indústrias de tecido, de papel e celulose, geram uma quantidade grande de resíduos e o ideal é que antes de serem lançados para o ecossistema aquático, eles sejam tratados. Se não forem tratados, então nós teremos uma poluição de origem industrial. A poluição urbana, que consiste basicamente em esgotos domésticos, e também a poluição agropastoril. Por quê? Porque no ambiente agrícola, há lançamento de fertilizantes, de agrotóxicos, fertilizantes para potencializar a produção e os agrotóxicos para evitar o ataque de pragas nas culturas agrícolas. Quando a chuva cai sobre esses ecossistemas e escoa até o ambiente aquático, nós temos que todas essas substâncias utilizadas na agricultura vão para esse ecossistema, gerando também poluição no ecossistema. Se as águas destinadas ao abastecimento forem tratadas adequadamente, nós teremos então uma água de qualidade para o abastecimento humano. Porém, se a poluição exceder em grande quantidade, nós sabemos que a contaminação bacteriana ela pode persistir, ainda
que os processos convencionais de tratamento de água sejam aplicados. E aí o que acontece? A água que vai servir para abastecimento, ela pode ainda ter um potencial de risco para a saúde. Se essa água contaminada chegar até as pessoas e elas consumirem, então nós teremos a possibilidade então de transmissão de doenças. E aí nós temos a classificação da maneira como as doenças elas podem ser transmitidas, tá? Então nós temos as doenças transmitidas diretamente pela água. Então a pessoa ingere a água contaminada e ela pode adquirir então infecções causadas por diversas bactérias e também verminoses. Nós temos também as doenças transmitidas pela falta, né, de limpeza, higienização com água. Se a pessoa não tem nem água apropriada para consumir, beber, preparar os seus alimentos, né, possivelmente ela também não tem água adequada, limpa, para ela limpar o seu ambiente. E a falta de higienização adequada com uma água limpa, né, também pode causar doenças, né, como escabiose, né, pediculose, e também algumas bactérias, né, que vão causar infecções, e as verminoses também podem ser transmitidas desta forma. Nós também temos as doenças que são transmitidas por vetores que têm uma relação com a água. É bastante conhecido, né, que a dengue é transmitida por um mosquito que tem, né, o seu ciclo de vida relacionado à água, e esse mesmo mosquito também transmite malária, febre amarela, né, outras doenças, e a filariose, que é uma verminose, também pode ser transmitida por organismos que têm uma relação do seu ciclo de vida com a água. Se essa água ela está contaminada, ela não é limpa, então é um ambiente propício para esses vetores se desenvolverem e então transmitirem as doenças. E aí a gente tem as doenças associadas com a água, onde, né, os organismos vivem ou têm também parte do seu ciclo de vida, né, relacionado à água, e o contato com essa água contaminada também transmite essas doenças, como a esquistossomose e a leptospirose. Na aula 3, nós falamos sobre tratamento de esgoto. Então, na aula 2 foi tratamento de água para abastecimento, aquela água que chega na torneira. E na aula 3 nós falamos sobre o tratamento daquela água que depois de usada, ela vai ser descartada, ela tem que ser recolhida e o ideal é que ela seja levada para uma estação de tratamento. Se não tratada, nós também podemos ter a transmissão e a ocorrência de doenças. Uma coisa importante que nós falamos nessa aula foi sobre o ciclo do saneamento. Então, para nós lembrarmos o ciclo do saneamento, a primeira etapa diz respeito à oferta de água para abastecimento. Então, a oferta de água para abastecimento, né? Nós temos água, né, uma oferta adequada para toda a demanda que nós temos. A água que é oferecida para abastecimento é uma água limpa, adequada para a saúde? Então, nós falamos sobre isso. Após a gente ter essa oferta de água para as pessoas são abastecidas com a água potável na sua casa, então elas têm um acesso ao sistema de abastecimento e nós questionamos o quanto as pessoas têm acesso a esse sistema de abastecimento com água tratada em casa, nas suas torneiras. Bem, após as pessoas terem o acesso à água, elas usam a água e aí a água usada ela tem que ser recolhida, então essa água é o esgoto já, né? E então nós questionamos se as pessoas têm acesso ao serviço de esgotamento sanitário, que isso é muito importante para que a pessoa não tenha mais contato com essa água suja. Após a pessoa ter o esgoto recolhido, então o ideal é que ele seja tratado. E após o tratamento, muito dessa água tratada, ela pode ser usada, né, que a gente chama de água de reuso, lava as ruas, ou é usado em banheiros, por exemplo, ou então ela volta para o corpo d'água, ou de onde, né, se tira a água para atender, né, a demanda e ofertar a água. Obviamente que essa água vai ser tratada para então depois ser
servir para abastecimento. O que é interessante, então, agora aqui, nós vamos falar desse acesso ao serviço. Se não há o acesso ao serviço de esgoto sanitário, então nós também teremos problemas de saúde, porque a água suja em contato com as pessoas transmite também doenças. Então, essa água, ela é principalmente contaminada com fezes, com excretas. A contaminação, né, da pessoa com a água e a causa da doença pode ser pelas mãos, por vetores, então seriam vermes, bactérias. Se o solo está contaminado, né, a pessoa tem contato com esse solo, anda descalço, mexe no solo, ela também pode adquirir doenças, ou então, infelizmente, consumir uma água que tem um pouco desse resíduo de esgoto. Tá? De alguma forma, né, por exemplo, a água pode irrigar alimentos, ou então mãos sujas, vetores também pode contaminar alimentos. Se esses alimentos não forem devidamente tratados, lavados antes de ingerir, cozidos devidamente antes de ingerir, eles vão transmitir doenças, né? A bactéria ou os vermes, né, eles entram pela boca ou pela pele e no final vai causar doenças. Que tipos de doenças? Então, algumas doenças que nós falamos são diarreias, né, infecciosas, que são causadas principalmente por bactérias, né, febre tifoide e paratifoide, e as verminoses também, que são transmitidas dessa forma. Na aula 4, nós falamos então sobre resíduos sólidos, sendo que a disposição inadequada dos resíduos sólidos também tem uma relação com saúde, pode transmitir doenças. E nós falamos também sobre biodegradação, que é uma forma de você tratar o resíduo sólido de maneira adequada, impedindo que ele contamine o ambiente e cause problemas à saúde. Então, o que eu gostaria de destacar com vocês sobre isso? Primeiro, o que é resíduos sólidos? Tá? Então, é uma quantidade heterogênea assim, de materiais, eles podem ser inertes, minerais e até orgânicos. Eles são resultantes das atividades humanas. A natureza também produz algum tipo de resíduo, como folhas, galhos, né? Na floresta nós encontramos esse tipo de resíduo. E parte desse resíduo ele pode ser parcialmente utilizado como reciclar plástico, reciclar papel. E se nós reciclamos, né, nós protegemos o ambiente, protegemos a saúde. No entanto, o que nós encontramos? Nós encontramos que os resíduos sólidos, eles na sua maioria são descartados, né? Hoje nós temos a lei de resíduos sólidos e a necessidade de que esses resíduos sejam descartados adequadamente em aterros sanitários. Porém, nós ainda temos alguns ambientes, né, que são os conhecidos lixões, onde os resíduos não estão descartados adequadamente e aí então há a possibilidade de transmissão de doenças. E eu gostaria então de destacar para vocês as doenças, né, que podem ser transmitidas pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos. Então, naquele ambiente de lixo, nós podemos encontrar ratos, principalmente, moscas, mosquitos, tá? Baratas. Infelizmente, em alguns locais, algumas pessoas soltam, né, gado e porco nesses ambientes para que eles se alimentem de restos dos alimentos de verduras que estão lançadas ali naquele lixo. E também alguns outros animais domésticos, né, como cão e gato, frequentam esses ambientes de lixo. Bem, o rato, né, pela sua mordida, pela urina, até mesmo pelas fezes e a pulga pela sua picada, pode transmitir algumas doenças como leptospirose e até a peste bubônica. As moscas, elas podem carregar, né, nas partes do seu corpo, o mesmo acontece com a barata, bactérias, vetores de doenças, né, que vão causar
infecções, diarreias, né, como cólera, amebíase, alguns tipos de disenteria e até mesmo transmitir alguns vermes. O mesmo acontece aqui com as baratas. Mosquito, né, alguns resíduos podem ter água e alguns mosquitos que transmitem doenças como dengue, malária, febre amarela podem estar presentes. E então transmitir essas doenças, né? E ainda os cachorros e os gatos, né, através da sua urina e fezes, pode então transmitir toxoplasmose. Aí nós falamos sobre biodegradação, que consiste, né, num processo de destruição desses produtos, desses resíduos, por meio de micro-organismos. Então é um campo, né, bastante interessante para a gente dar um destino final e adequado aos resíduos de uma maneira natural, usando então a natureza, né, a ação dos próprios micro-organismos. Quando nós falamos de biodegradação, nós falamos de duas formas que isso pode acontecer. Um é a biorremediação, que é um processo, né, onde organismos vivos, na sua maioria, né, micro-organismos, às vezes nós também usamos plantas, que a gente vai falar sobre fitorremediação, eles são utilizados com tecnologia, então há um estudo, há uma forma adequada de utilizar esses organismos para remover, reduzir o que a gente chama então de remediar os poluentes que estão nesse ambiente onde há um descarte dos resíduos sólidos inadequadamente. Atendendo então, né, a perguntas de alunos, eu gostaria de destacar o que é a biorremediação ex situ e in situ. Então nós temos um ambiente poluído por resíduos sólidos. Ou então por descarte inadequado de alguma substância específica, algum tipo de lixo específico que contamina aquele ambiente. Nós podemos remediar, né, biorremediar esse ambiente usando a técnica in situ, ou seja, eu vou usar esses micro-organismos ou então as plantas naquele local. Eu levo esses organismos até aquele local, eu vou levar os organismos que eu conheço, que são adequados para remediar aquele tipo de poluição e ali mesmo o ambiente vai começar a ser transformado e a poluição vai começar a ser degradada. Porém, há algumas situações onde o tipo de poluição ela oferece risco à saúde das pessoas, ou pelo lugar onde ela está, ou realmente pela sua natureza, como alguma substância fortemente carcinogênica, por exemplo, que está contaminando um solo. Então, nós usamos a técnica ex situ. O que nós fazemos? Nós retiramos o solo daquele local, por exemplo, levamos a um lugar adequado, protegido, e nós vamos usar os organismos, né, dessa maneira tecnológica, adequada, para limpar o ambiente, aquele solo, e depois devolvê-lo ao ambiente. Então, assim, nós descartamos o risco de pessoas ou animais terem contato com aquela substância extremamente tóxica e vir se contaminar e adquirir doenças, tá? Então, essa é a diferença. Também houve uma pergunta, né, se existe algum livro e a pessoa também quer estudar mais. Isso é bastante interessante, bem legal, né? Então nós temos um livro, né, de um engenheiro que fala sobre tratamento, né, de resíduos sólidos e biorremediação. E você pode estar procurando esse livro para se aprofundar mais sobre esse assunto, né? Ele traz bastante informação e é bastante adequado para estudar a respeito de biorremediação. Bem, nós falamos de biorremediação de um modo geral, vamos falar agora de uma outra técnica de biorremediação, que é a fitorremediação, que nós usamos então plantas para descontaminar solos, sedimentos e até mesmo água, tá? Então, na fitorremediação, nós não usamos bactérias ou outros micro-organismos, nós usamos plantas. Elas, por meio, né, da ação das suas raízes, por exemplo, no solo, elas podem absorver essas substâncias, através de processos metabólicos, transformá-la, e essas substâncias elas podem ficar armazenadas na própria raiz, nas folhas, elas podem se volatilizar e através, né, das folhas ir para a atmosfera,
Ou então as raízes das plantas também podem lançar no solo algumas substâncias que vão imobilizar as substâncias tóxicas no solo, então aquela substância tóxica não está mais disponível, né, nem para as plantas e nem mais para, ela está numa forma química indisponível para a contaminação de plantas ou animais, tá ok? Na aula 5 nós falamos de controle biológico de pragas, né, e também de defensivos agrícolas, tá? E a relação desses dois com a saúde. Então, no modo geral, as pessoas usam agrotóxicos para controlar pragas no ambiente, que são agentes, né, de processos físicos e até mesmo químicos e até mesmo biológicos, que são usados na produção, no armazenamento, no beneficiamento, até mesmo em pastagens, em florestas plantadas ou não, tá? E até mesmo em ambientes urbanos, tentando, né, essas substâncias tentam, né, controlar aquilo que é uma praga, aquilo que vai destruir a plantação, aquilo que vai contaminar os grãos que foram colhidos, as frutas que foram colhidas e que vão então ser vendidos e usados para alimentação. Qual é o problema disso? Que muitas dessas substâncias elas são tóxicas, então nós podemos ter contaminação tanto do alimento como de quem manipula essas substâncias, tá? Alguns problemas que elas causam, então a contaminação dos alimentos, do solo, da água, dos animais, as pessoas, principalmente os agricultores, que estão sempre manipulando essas substâncias, estão em contato com ela, podem ser intoxicados. Elas podem gerar resistência a pragas de princípios ativos, por meio dos seus princípios ativos, né? Quando as pragas criam resistência, algumas doenças elas podem se intensificar. Alguns organismos que não são pragas e são bons e são da natureza, eles podem, né, vir a morrer, então a gente causa um desequilíbrio biológico. Alterando, por exemplo, a ciclagem de nutrientes da matéria orgânica, quando organismos que são bons e estão no solo também são contaminados pelos agrotóxicos e vêm a morrer. E isso tudo vai sempre gerar, né, uma redução da biodiversidade no ambiente natural. Qual é a alternativa, então, em relação à solução do controle de pragas no ambiente rural? A gente então pode fazer o controle biológico. O controle biológico, ele usa, então, organismos, né, outros seres vivos que são inimigos naturais daqueles que nós consideramos como praga. O controle biológico, ele pode ser de 3 tipos. Um é o que a gente chama natural, então a gente tem já naquele ambiente onde, né, por exemplo, um ambiente agrícola, onde pode existir uma praga. Então, naquele ambiente nós também temos esse outro organismo que vai se alimentar daquele organismo que nós consideramos praga. Então, naquele ambiente natural ele já existe. O que a gente pode fazer é melhorar, né, a sua reprodução, a sua condição de vida para que ele se procrie bastante e então consiga, em grande número, atacar aquele organismo praga. A gente tem o organismo que o controle biológico clássico, onde a gente vai buscar lá na origem daquela cultura agrícola, por exemplo, a gente planta coisas aqui no Brasil que não são nativas daqui. Então, a gente vai buscar da origem dessa cultura agrícola, né, lá naquele local, os inimigos naturais daquela praga que atinge a cultura agrícola aqui no Brasil. A gente importa de lá, lança esses inimigos naturais dessa praga e aí então a gente pode fazer o controle biológico. E o biológico aplicado, onde em laboratório as pessoas elas procriam em grande quantidade aquele organismo que vai fazer o controle biológico e depois solta esses organismos em grande quantidade naquele ambiente onde a praga está para que então ela seja combatida. Na aula 6 foi falado então sobre restauração, né, de ambientes aquáticos, tá? E a professora Ana, ela lançou 3 perguntas.
Quais são as categorias de medidas de recuperação dos ecossistemas aquáticos continentais? A pergunta 2, ela perguntou se essas medidas, né, elas podem ser aplicadas para ambientes lênticos e lóticos, e se é possível realmente, né, na pergunta 3, recuperar um ecossistema aquático. Então vamos lá lembrar as respostas dessas perguntas. Então, a resposta para a primeira pergunta, né, nós lembramos que existem dois tipos de medidas de recuperação dos ecossistemas aquáticos, uma que nós chamamos de preventivas ou de saneamento, onde as técnicas aplicadas são aplicadas externamente ao corpo d'água, e a corretiva ou de terapia, onde as técnicas são aplicadas no interior do corpo d'água. Respondendo à pergunta 2, a maneira, né, as medidas que são aplicadas a ambientes lênticos e lóticos, né, algumas podem ser aplicadas nos dois ambientes. Lembrando que quando nós queremos recuperar um ecossistema lótico, nós temos a intenção, as técnicas, a principal intenção do lançamento dessas técnicas é permitir e criar hábitats para os organismos naturais daquele ecossistema passarem, voltarem a viver naquele local, e aí a partir disso, naturalmente, haverá uma reabilitação desse ambiente aquático. Mas a pergunta 3, né, ela fala assim, se é possível recuperar um ecossistema aquático totalmente. Então, assim, apesar de a gente aplicar várias medidas de correção, de recuperação do ecossistema aquático, é muito difícil que ele torne a sua condição natural inicial. Mesmo porque, apesar de toda a tecnologia, estudo e conhecimento para a recuperação desses ecossistemas, algumas condições elas não são possíveis de ser corrigidas. Então, o ideal, né, é que haja uma disciplina e controle da maneira como se usa o ecossistema aquático para que ele não venha a se degradar. Então, a gente não precise, né, aplicar medidas de recuperação e correção, porque a gente sabe que recuperar totalmente, né, é praticamente impossível. Na última aula, foi falado sobre restauração, que traz conceitos, alguns conceitos que era da aula 1, que foi uma introdução à disciplina, e eu gostaria de lembrar com vocês nessa aula de 3 conceitos relacionados à recuperação do ambiente terrestre. Um deles é a gente entender o que é degradação ambiental. Se eu vou falar de recuperação, eu vou recuperar algo que então foi degradado. Então, se ele foi degradado, né, a gente tem que entender o que é degradação para a gente entender se ele realmente precisa de recuperação ou não. Então, assim, degradação ambiental diz respeito, né, à alteração da estrutura, da composição biológica, né, de um ecossistema, e a alteração leva a prejuízos. Então, assim, a maneira como o ecossistema funcionava naturalmente, os seus serviços, né, as suas funções, elas são alteradas. Então, o funcionamento do ecossistema é prejudicado. E aí, então, começa a perceber uma degradação, morte de espécies, degradação do solo, então o ambiente se torna degradado. A segunda pergunta diz respeito, então, o que é restaurar? O que é restauração? Então, é o processo que auxilia o restabelecimento da condição natural do ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. O professor Érico, ele sugeriu que a aula 14, né, do curso de Ecologia, fosse, então, consultada, que trará bastante informações sobre a restauração de um ecossistema terrestre ecológico, um ecossistema terrestre que foi degradado, desculpa. E a terceira pergunta, o que é recuperar? Então, a gente falou que é restaurar, então o que é recuperar? É restaurar o potencial, né, do ambiente, de uma área, para algum uso pré-determinado. Eu lembro que nós havíamos falado na primeira aula que a gente, por exemplo, pode usar
a gente reabilita um lugar, né? A gente restaura um lugar para que ele possa ser usado, talvez não com a finalidade primeira, como era uma floresta, por exemplo, mas ele pode ser usado com um local paisagístico. Daí a gente até citou o exemplo da raia da USP ou do lago do Parque do Ibirapuera, que era um lugar degradado, que retirava areia dali, e aí ele foi restaurado e hoje é usado para fins esportivos ou paisagísticos, tá? Lembrando, né, que a restauração, esse intervalo de restauração ecológica, né, é uma parte da condição desse ecossistema degradado até ele se tornar produtivo novamente, tá? E o fim da restauração ecológica é para que esses ecossistemas, né, recuperados, tá, eles possam então produzir bens e serviços ambientais novamente. Essa foi a revisão, nossa aula de revisão da disciplina de saneamento e recuperação ambientais. Nós encerramos o curso aqui. Desejo a todos uma boa prova e nos vemos numa próxima oportunidade.